bem-vindos a mais um episódio aqui do meu Certificado Cast. Tô muito feliz com você estando aqui com a gente, assistindo mais esse episódio. E trouxemos uma convidada maravilhosa que já trabalhou comigo, já trabalhou com o Luiz há uns anos atrás. Luiz era até assistente, né? Você foi assistente dela? Foi. E ela vai trazer, vai assim, desmistificar algumas questões sobre consórcio, que é um medo que alguns bancários têm. E você, futuro bancário, vai entender um pouco mais sobre isso. Sorte a sua de você estar aqui, porque esse é um episódio muito especial. Muito obrigada pela sua presença, Bianca. Bom dia, obrigada, meus amigos. Posso assim chamar, né? Tanto tempo, né? Amiga, pô. Sim, claro, sim. Uma vez amigo sempre, né? Ainda mais que a Verdade. gente vive nesse meio. Estou contente pelo convite que eu recebi, bacana. Feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o que é o banco, como as pessoas que são alunos de vocês, né? Querem saber. Quanto mais informações, eu acho que agrega, né, para quem está nessa jornada aí querendo entrar no banco, se certificar. Eu acho que posso tentar agregar um pouquinho. Com certeza vai agregar muito, porque muitas pessoas, por incrível que pareça, Bianca, você sabe disso, né? Você é bancária há 13 anos também. A gente entrou no mesmo momento dentro do banco, foi no Berge, né? Lá em 2011. E muitas pessoas ainda não sabem das possibilidades de se tornar um bancário. E não só isso, o que faz dentro do banco. Muitos acham que é só agência, aquela agência de bairro quando a gente começou, né? Mas não. Hoje a Bianca, ela tá no departamento de consórcio. Isso. E ela pode até depois contar um pouco como é que foi essa migração, como é que foi esse processo de ir pro departamento, diretamente como é que você faz ali dentro dele. Porque hoje você assessora os gerentes, né? Então isso é pra você entender que você não só vai ficar fazendo vendas dentro do banco, tá? Porque tem gente que fica, ai meu Deus, eu vou no banco, só vou vender. Vou ficar na agência pra sempre. Calma, não é assim. A gente foi pro departamento de investimentos, a Bianca foi pro departamento. Então, assim, dentro do banco, a gente tem uma ampla possibilidade de ir para outros lugares, só depende da gente. Se certificar, se qualificar, buscar. Network. Não vai cair no seu colo. Você vai buscando, né? Vai encontrando assim como você fez, né, Bianca? Sim, sim. Quando eu estava trabalhando na agência, a gente tem uma cabeça, só que se a gente não colocar os horizontes, né, expandir os horizontes, a gente vê que o banco é um mundo, são muitos departamentos, é muita coisa que dá para fazer. A agência é uma pequena porta de entrada, mas lá para dentro, se você conseguir ter um bom relacionamento, se preparar, você tem um mundo lá dentro que você pode ir até, dependendo agora, para o exterior, né, que tem um Bradesco lá na Flórida. Eu já pensei nisso. Assim, Imagina que maravilhoso. Eu falei, foi a mesma coisa que eu estava na agência pensando, caramba, se eu fosse um dia para o departamento. Hoje, se eu fosse um dia... Né, Tirar o CFA, pô. Então, Na assim, Flórida. gente, nada é impossível lá dentro, só é uma questão de você estar preparado antes da oportunidade. Não espera a oportunidade chegar. Tem que se preparar antes. Eu sempre pensei assim, onde eu estava, o cargo que eu entrei, eu sempre entrei já olhando a janela do vizinho. O que eu preciso fazer para estar preparada para quando a oportunidade chegar ou eu conseguir buscar a minha oportunidade. Então, sempre, desde o primeiro cargo lá, não posso ajudar, lá dentro, lá fora, né, na caixa eletrônica, eu ficava olhando lá para dentro, o pessoal sentado na mesinha, eu falei, o que eu preciso para estar lá? Aí depois da mesinha, o que eu preciso para estar ali? E sempre fui perguntando. E aí, hoje, eu tinha um objetivo de sair da rede bancária. Eu tinha 10 anos já na rede de agências. Vou fazer 3 agora no departamento. E sempre foi com isso. Estando aqui, não estando confortável nunca você pode ficar confortável, né? Sempre tá ali curtindo, claro, né? O que você está fazendo, mas sempre olhando para frente. Se você quer crescer lá dentro, tem muita oportunidade, muita mesmo. Verdade. Aí você vive o processo, sendo que você vai se qualificando aos poucos para poder alcançar outros patamares, né? E isso é muito comum. A nossa vida profissional ela precisa ser assim. A gente precisa ser assim na nossa vida pessoal e na vida profissional. Poxa, tá legal aqui, tô dentro desse cargo, tá muito maneiro, tá, mas eu tenho que crescer. Porque daqui a 3, 4, 5 anos não vai estar tão legal. Você acostuma, a gente tem que se acostumar a se movimentar. Porque às vezes a gente fica naquela zona de conforto, não, tá legal, vou ficar aqui 10 anos nesse mesmo cargo. Que isso, cara, não. Vai evoluindo e o banco é um ecossistema. Tem
Mas diversos departamentos, possibilidades, cargos, muita coisa. Você que ainda não é bancário, olha, você não tem nem noção de quanta coisa tem dentro do banco para você fazer. A agência, o que a gente fala para vocês, se é agente de negócios, iniciar, estagiário, agente de negócios caixa, enfim, é só o início da tua jornada. É só o primeiro passo ali, entende? Você depois pode estar em diversos lugares, um lugar totalmente inimaginável hoje para você. Mas para que isso aconteça, como a Bianca perfeitamente falou, você vai olhando para o futuro e se planejando, né? Você ficar ansioso querendo estar lá sem se planejar. E você estar pronto quando a oportunidade chegar, porque uma hora vai chegar. Então já fica de gancho para você que ainda não tem a certificação financeira, que você não adianta buscar a vaga sem a certificação. Você tem que estar pronto quando a vaga aparecer, quando a oportunidade chegar. E até mesmo o processo seletivo, né? Se candidatar ao processo seletivo sem você entender como é que funciona. Tem que estar pronto antes, porque senão a oportunidade vai passar. Verdade. A gente fala quase todas as vezes aqui nas redes sociais que não existe pleno 2025 buscar vaga sem certificação, né? Até para estágio que não é pré-requisito, o gestor prefere contratar quem tem a CPA 10. Porque é uma pessoa que já está olhando para o futuro, né? Tem 528 mil pessoas com a CPA 10. Como o cara acha que vai buscar vaga sem certificação, não? O mercado está só crescendo de profissionais que já estão. E aí você chega lá, um bom profissional, só que se você não tiver, você fica de stand-by. Mesmo que você seja um bom profissional, tenha todo o perfil ali, mas se você não tiver, você é deixado de lado, porque outros, talvez nem tão capacitados como você, têm, e você não vai ter a oportunidade ali. E eu tenho uma história, né, com o meu certificado, e desde o início, bem bacana. Minha história no banco, na verdade. Isso que eu ia falar, senão a gente se perde, né? Vamos voltar um pouco. A gente vai voltar uns capítulos. Engraçada, né? O que você fazia antes do banco? Como que tu entrou? Qual faculdade você fez? Vamos voltar um pouco. Então, assim, eu queria que minha passagem por aqui pudesse inspirar um pouquinho. Por quê? Eu sempre fui... Minha família é muito humilde, então eu sempre fui uma pessoa muito humilde, gente. E hoje eu lido com pessoas que falam de viagem, falam de outras coisas que isso nunca foi meu mundo e nunca eu pensei que iria estar ali perto daquelas pessoas. Então, eu sempre fui muito humilde. Sempre estudei em escola pública. Então, assim, isso nunca me parou. Ao contrário, eu sabia que eu ia ter que me esforçar muito mais, porque talvez eu não tinha toda a oportunidade que muitas pessoas tiveram para conseguir estar ali. E, assim, eu sempre trabalhei desde sempre, desde o ensino médio. Desde o ensino médio, já trabalhei com meu pai. Meu primeiro emprego foi vendendo X-Tudo, fazendo X-Tudo, no trailer lá com meu tio. Depois eu fui trabalhar, meu pai tinha um depósito de reciclagem, fui trabalhar lá pesando as coisas no depósito de reciclagem. Eu fazia isso, estudava em 2º grau. E aí, beleza. Aí de lá, eu consegui meu primeiro emprego, colocando currículos na loja Líder Magazine, já é Natal na Líder. Até hoje, eu sonho até hoje. Quando chega o Natal já é. Eu sonho até hoje que eu tô trabalhando na Líder. Eu trabalhei lá 10 anos, 10 anos não, 4 anos na Líder. E aí, Natal na Líder. Gente, naquela época, 2006, acho que foi 2006 ou 2008, eu sou muito boa. Eu ganhava, na época o salário mínimo era R$442. Era o salário mínimo. E eu trabalhava nisso e meu sonho era ganhar R$1.000. Eu falei, eu vou sair daqui, eu preciso. Lembra quando a gente, ganhar... 2011, o salário mínimo era R$680, quando a gente entrou no banco. E a gente ganhava 1.220 e pouco, 1.300. Eu lembro disso, que foi um choque lá em casa. Então, aí minha meta era ganhar R$1.000. Eu consegui um trabalho que ganhava R$1.000. Só que esse trabalho eu tinha que acordar 4 e pouca da manhã e 5h15 já tá no ponto. E aí isso foi me desgastando. Aí depois não confortável, igual eu sempre não fui confortável com tudo que eu estive. Falei, não, eu preciso de um outro trabalho. E aí comecei a panfletar meu currículo na internet. E nisso eu ganhava um salário, trabalhava na Líder e comecei a fazer minha faculdade de gestão de recursos humanos. Até hoje eu não sei como eu fazia para pagar a faculdade, me sustentar. E tudo deu certo. Foi muito esforço nessa época, muito, muito mesmo. E aí, eu trabalhando, panfletando meu currículo, de repente eu recebo uma ligação pedindo meus documentos. Olha a história engraçada. Pedindo meus documentos porque participar de um processo seletivo. Na época eu nem sabia, em 2011, o que era um escriturário. Para mim, essa palavra não queria dizer nada. Ficou desconfiado não, que era um golpe? Então,
Fiquei desconfiada que era um golpe. E nessa época, minha mãe estava vendo uma reportagem que estava tendo um golpe que eles ligavam para pedir seus documentos para um emprego que era falso para usar seus documentos. Aí eu fiquei desconfiada, eu falei, tá, mas eu não vou dar meus documentos, quero participar. Ah, não, mas então você não vai conseguir participar. Aí eu falei, minha mãe, não dá não, isso é golpe. Eu falei, então tá bom. Aí neguei. Aí um mês depois me liga uma amiga, que hoje trabalhou comigo no banco, não está mais no banco, está em outra instituição, falou assim, Bianca, Deus que usou ela para me ligar. Porque eu falei assim, Bianca, eu recebi uma ligação para uma vaga de escriturária. Escriturária eu também recebi, mas nem sei o que é. Sabe nem de onde que veio. Nem sei o que é. Ela foi assim, me pediu os documentos. Eu falei, não acredito, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu liguei para a pessoa que me ligou. Ela falou assim, já fechou as vagas e tal. Nossa, chorei, fiquei mal. E aí... Essa pessoa entrou? Sim, é a Patrícia Bretas. Ah, eu sei quem é. Era da 6536? Ou ainda era? Era da 6536, não já ela foi? tá no Santander hoje. Ah. Mas eu acho que ela já foi da 6536. Ah, a Patrícia, ela trabalhou com a Stephanie. Sim. Ela era da 406. Isso. Então, aí ela foi... Assim, foi Deus que usou. Tá? Um beijo pra minha amiga. E aí, nisso, liguei. Não tinha. Aí, do nada, depois de um mês, triste pra caramba, me ligaram de novo. Aí, nisso, eu dei tudo. Dei minha documentação, dei exame CPF, de sangue, o que você tipo quiser. sanguíneo, tudo. Dei. Aí, nisso, me chamaram pra entrevista e para ter uma provinha. E aí, eu fiquei o final de semana todo estudando, né? Fiquei o final de semana todo estudando o que poderia cair na prova, tal, me qualificando ali. Nesse final de semana, teve uma festa que me chamaram. Aí eu, ai meu Deus, eu vou pra festa, eu estudo, não sei o que. Aí continuei estudando. Bom, Beleza. Fui lá. Cheguei lá, fiz o processo, fiz a prova, tudo bonitinho. Conclusão da história. Passei, fiquei muito feliz, fiquei, poxa, muito contente. Chegando lá, tinha um auditório de pessoas que foi no Berge. Muita gente estava sendo contratada, né? Auditório, eu lembro desse auditório até hoje, sabia? Aí muita O que seria BRs? Berge foi o programa que o Bradesco, quando ele comprou a folha de pagamento do Itaú, lá em 2011, a folha de pagamento dos servidores do Estado, então ele teve que fazer uma contratação em massa para poder suprir a necessidade de atendimento desses clientes. Então, assim, tiveram diversos polos, aí foi chamado de Berge, que foi um programa do Bradesco para poder contratar toda essa galera. Isso, aí eu entrei e atender nesse. os servidores. E aí, chegando lá, passei lá, era para fazer a contratação e cada pessoa recebia onde para você ir, né? E aí o pessoal tava ficando tudo pertinho de casa. Ah, onde você mora? Ah, pô, a agência embaixo da minha casa, a agência no meu bairro, na outra rua. Todo mundo tava sendo alocado muito pertinho. E aí, pro final, tava ficando eu e mais 4 pessoas. E aí me deram, falaram assim, eu moro em Nova Iguaçu, né? E falaram assim, Bianca, aqui, toma, você vai pro Meyer. Aí eu falei, Meyer? Mas é muito longe da minha casa, não sei o que, sei o que. Por quê? Eu iria de boa. Só que, visto que todo mundo estava ficando do lado de casa, por que só eu pro Meyer? E aí eu já tinha pedido demissão do meu emprego anterior. Da líder? Não, de um emprego que eu consegui ganhar R$1.000. Na líder eu ganhava 400 e pouco, e a minha meta era ganhar 1.000. Aí eu comecei a ganhar 1.000, nesse emprego eu fiquei 1 ano. E aí tinha pedido, aí eu falei, assim, deu um ato de coragem, eu falei pro recrutador, falei, olha só, caramba, eu já pedi demissão do meu emprego, agora vocês estão me mandando, pedi porque era longe, eu queria um emprego mais perto, e vocês estão me mandando pro Meyer. E todos os outros participantes aqui ficou bem, um teve embaixo da casa, o outro no mesmo bairro, na rua, por que eu pro Meyer? Ele, não sei o que. Ele falou assim, então faz o seguinte, fica aqui que eu vou ver se tem alguma outra agência perto para te alocar. Nesse fica aqui, eu fui pro banheiro. Mas eu chorei tanto. Isso que eu ia falar, foi o banheiro chorar, né? Eu chorei tanto, mas eu não só chorei, eu soluçava. Eu chorava alto dentro do banheiro, mas dentro daquela cabinezinha. Mas por que tu chorou? Porque era um mix de emoção ali, porque todo mundo estava ficando perto de casa. E eu queria sair desse meu trabalho porque eu queria trabalhar perto chorou de casa. porque ficou por causa da Meyer, porque era longe, entendi. Claro, e eu não iria deixar de ir, claro, mas... Ela botou as emoções pra fora. Todos né? ali estavam, todos. Eu e mais 3 só que ficamos. Tipo assim, de umas 40 pessoas, eu e mais 3. Foram sorteados. Ficamos longe de casa. Eu falei, não aceito. Enfim, fui pro banheiro chorar, chorei. E aí, quando eu tava na cabine, acabando de chorar, entrou não sei, nem lembro quem era a pessoa, mas entrou uma pessoa do RH.
Aí perguntou se estava tudo bem, se eu estava tudo bem, estava chorando muito, eu tentei me acalmar. Ela, calma, sei que eu vou tentar te ajudar. Aí eu, aí chorava, e não sabia que era a pessoa do RH. Aí ela conseguiu uma vaga para mim em Queimados, na agência de Queimados, foi a primeira agência que eu entrei, que lá eu fiquei bastante anos. Tem mais. Feliz, ok, já consegui minha vaga perto de casa, já parei de chorar, já estou preparada para ir. Chegando na agência, você vai se apresentar nessa agência aqui. Aí cheguei lá, a gerente geral, bati lá, era gerente geral e eu outro administrativo. Eles eram bem rígidos naquela época. Era outro tipo, né? De pessoas, de gestão, gestores, a né? forma... Gestores dinossauros. Não era igual hoje em dia. Então, eu cheguei lá, ela não sabia que eu ia. Já tinha uma outra pessoa contratado para aquela vaga que eu estava indo. Só que quem me colocou nessa vaga foi essa pessoa que teve pena de mim, lá do RH, e me colocou sem consultar a gerente geral. Gente... Sério? Aí eu cheguei lá, Caraca. aí eu cheguei lá, ela, quem é você? De onde você vem? Não sei, já tem uma vaga, o menino vai começar semana que vem nessa vaga. Como é que você está vindo para essa vaga? Nossa, aí foi outra porque assim, realmente foi confusão. uma loucura fazerem isso, né? É porque o gerente geral deve ter ficado surpreso, porque a agência é a casa dele, né? Sim, Como é ele que que coloca manda alguém lá, dentro né? da minha casa sem me consultar antes? Ainda mais antigamente, né? Pessoal do cheio. jeito que era antigamente, todo mundo Sim. escaldado, sério. Mas olha só um ponto. Você não vai sempre ficar perto de casa também não, Não, tá? não, Isso não. daí foi um processo que aconteceu há anos atrás. E realmente, eu também fiquei perto da minha casa, fiquei 15 minutos andando. E muita gente na frente de casa. Isso, nessa Muito, na época. mesma rua, muito. Mas também vi umas pessoas que ficaram distantes, no centro do Rio. Teve muita gente que foi no centro do Rio. Que era de Austin, Queimados também era distante. Então, Mas o que foi tem que isso tudo abraçar foi a causa, essa né? loucura. Eu não botei currículo, eu botei, não especificamente no Bradesco, eu coloquei genérico, não sei nem como foi parar lá meu currículo, Graças a Deus. né? Foi Deus que colocou. Né? Consegui uma vaga com muito custo perto de casa, depois quase perdi de novo, mas consegui. E aí, depois de alguns meses, poucos meses, a gerente geral falou assim, olha, Bianca, Deus sabe o que faz. Eu estou muito feliz que ter você aqui, que foi uma das melhores contratações que eu fiz. Ai, Você que é uma bom, pessoa né? esforçada, você é uma pessoa que eu quero ter na minha equipe. Por quê? Porque eu cheguei lá querendo dar o meu melhor, né? Porque era a chance da minha vida, Letícia. Assim, todos esses empregos que eu trabalhava, os benefícios do banco não tem comparação, né? Até hoje. Nenhuma, Você gente. vai pesquisar no mercado e um monte de gente formada aqui. Por exemplo, eu fiz engenharia de produção. Juro pra tu, 70% é Uber. Ou tá no emprego que ele não é contratado como engenheiro, é contratado como analista júnior e ganha, sei lá, 2.500, 3.000, sem benefício algum, cara. A realidade é dura. E aí eu fiquei assim, muito feliz, porque quando a gente fala de ticket, isso já é uma recorrência, né? As pessoas sempre falam, ticket, o melhor plano de saúde. Não é ticket, é 2.000 de ticket, pô. Caraca, é muita coisa, cara. O salário mínimo é 1.500 e pouco, pô. É, muita coisa. E assim, você fica, poxa, querendo agarrar aquilo ali com unhas e dentes. Por quê? Eu, uma pessoa que sempre fui bastante humilde, batalhadora, e tá podendo ter acesso àquilo, assim, as pessoas mais humildes, quando tem uma oportunidade dessa, faz tudo, né? Faz de tudo. Mas naquela época também não tinha certificação obrigatória para você entrar. Verdade. E aí eu fiquei na agência, trabalhando, dando lá o meu melhor. E assim, no primeiro ano, eu consegui conquistar bastante coisas. Então, assim, eu acho que disso tudo que eu posso ter é acreditar. Acreditar no teu sonho ou acreditar no seu potencial. Porque eu, uma pessoa humilde, sem, teoricamente, uma instrução... Uma faculdade foi o quê? Gestão de RH. Não foi uma faculdade com um peso tão maior, mas me serviu para abrir portas ali. E eu hoje, no banco, a Bianca de 13 anos atrás, graças a Deus, não é a Bianca de hoje. Porque ali é uma escola, você sai com uma bagagem totalmente, né? Muito, muito grande. E eu fiquei, assim, deslumbrada com o ticket, achava que estava rica, ia no mercado, comprava tudo. É aquilo, né? Ajudar a família, né? Exatamente, comer fora sempre. Porque realmente isso acontece, quando a gente vem de uma realidade muito louca, que assim, não que diferente do que tem dentro do banco, a gente se deslumbra mesmo, Sim. fica muito feliz, é muita gratidão. É você querer fazer de tudo para que aquilo ali também continue. Como você falou, né? O banco é uma escola. Todo mundo fala isso. Banco é uma escola. Você aprende a lidar com pessoas.
Você aprende sobre as certificações, sobre o mercado financeiro, coisas básicas que a gente deveria aprender lá no nosso ensino médio para poder gerir o nosso próprio dinheiro mesmo. A gente acaba aprendendo dentro do banco. A gente se torna consultor de pessoas, ensina outras pessoas, até mais velhas do que a gente, a administrar o dinheiro deles Várias melhor. histórias de vida que a gente Muita escuta dos história, clientes. Porque quando você lida com pessoas e você tá numa posição tão importante, tão necessária para o outro, porque quando a pessoa vai no banco, ele quer que você solucione os problemas dele. Então a gente é um solucionador de problemas. A gente é psicólogo, a gente aprende diversas tem coisas tanta através história. através da experiência do outro. Psicólogo é certo. Não, isso é Muita fato. história. Então, a gente é muita bagagem que a gente carrega, é muito aprendizado. A gente aprende muito mais do que numa faculdade, porque são todos os dias resolvendo problema, ajudando pessoas, ouvindo casos e aprendendo todos os dias. Sim, sim. E assim, no início, o que eu precisei no início lá, na minha jornada dentro da agência, lá no Posso Ajudar, no Caixa Eletrônico, é ter vontade de fazer, não pode ter vergonha, você tem que deixar a vergonha em casa. Mesmo que você seja tímido, veja o personagem. Você era tímida quando você começou? Eu me considero ainda tímida. Mas eu era muito mais. Muito mais tímida, não conseguia falar em público. Hoje em dia eu dou palestras, né? Então, assim, não conseguia falar em público. E o que eu fiz ali no caixa eletrônico? Eu falei assim, olha, então é aqui, né? O que eu preciso aqui? Aqui eu vou precisar me destacar, fazer coisas que as pessoas não estão fazendo. O que é isso? Ah, fui buscar. Então, eu preciso o quê? Me entender dos produtos. Quais são os produtos que eu posso fazer para me destacar? E aí, quando você entra, também sempre tem aquela pessoa que já está lá há muito tempo, desmotivada. Não pode deixar isso te afetar, porque sempre vão ter histórias negativas. Mas você está ali para fazer a sua história. Se a história do coleguinha não foi positiva, cada um tem uma jornada. Você vai lá e faz o teu melhor ali, que em algum momento alguém vai ver e você vai conseguir ter a seu momento ali de brilho, né? Foi o que aconteceu. Na agência, eu queria aprender todos os produtos, tudo que eu podia, para poder vender. Capitalização, caixa eletrônico, vender aquele segurinho que tinha de 3 e pouco. Então, assim, tudo que eu podia fazer, eu queria fazer para ter um destaque. Não fazer para ficar no mediano. Não é para ser melhor que ninguém, mas se eu puder me destacar, qual é a estratégia? Eu tenho que ter uma estratégia para me destacar. Então, foi assim, em tudo que eu fiz. Então, desde que eu entrei, tem uma situação. A cada 2 anos, eu não era premeditado, mas a cada 2 anos eu era promovida. Eu entrei lá no Posso Ajudar, aí fiquei lá como escriturária, trabalhando, dando meu melhor, me destacando. E aí, depois eu fui promovida à Caixa, na época. Tinha caixa. E no caixa, era... O que é ser um bom caixa? Caixa era fazer bastante autenticação, era vender o que podia ali, mas não era tão cobrado. E também era, no máximo, não dar muito... Não dá diferença. Mas Fala eu dava. pouco, ser rápido. Eu também dava diferença. Nunca fiquei no caixa, graças a Deus. Sorte Luiz, sua. Luiz sempre Eu foi dei ao diferenciado, total, né, naquela Luiz? época, 3.000 e Mas pouco quando eu entrei, eu era diferença. muito tímido. Quando eu entrei no eu banco, eu era lembro. muito tímido mesmo. Eu lembro, Ué, Luiz. Eu solução- lembro do dia da entrevista que o Luiz... Então, Tava eu e o Luiz, muito a gente nervoso, trabalhou junto, né? Travando lá, tá? Se eu conseguir, todo mundo consegue. Eu lembro que o Luiz chegou no dia pra entrevista lá. Foi a Eu- Ericla? Fernando. Fernando. Mas logo assim... né? Era Fernando e o Marcos. ADM. Logo em ADM, seguida ele entrou sei. aí de licença. Sim. Eu lembro muito, assim, tímido, não era esse Luiz que vocês conhecem hoje em dia, né? Graças a Deus eu tive o prazer de trabalhar com o Luiz, tive o Luiz na minha vida. O Luiz me ajudou muito profissionalmente, tem uma história bem bacana com o Luiz. Que aí depois que eu saí do caixa, fiquei 2 anos também, 2 anos e pouquinho no caixa, fui ser gerente assistente, PJ. Isso tudo na mesma agência. Eu não fui uma profissional que mudava muito de agência, não. Só mudei de agência uma vez, nesses 10 anos de agência, né? 3 de consórcio e 10 de agência. Só mudei uma vez. E sempre nessa agência de queimados. Aí eu fui ser gerente assistente, só que já visando o que eu preciso para ser gerente exclusive. Sempre visando a próxima, né? E como gerente assistente, eu também, assim, gente, o que precisava fazer, até servir, não era da minha função.
Eu pegava e ia lá servir cafezinho para os clientes que chegavam. Cara, que gerente assistente fazia isso na minha época? Ninguém. Por quê? Todo mundo, sou gerente. Não, o que Faço era pra só fazer? o que estão pedindo. Só Eu que pegava precisa. cafezinho sem ninguém me pedir. Eu falava, toma um café, toma. Isso fazia cativando, ia... Encantava, né? Encantava. São os detalhes que encantam. São os detalhes. E aí, quando você fosse ofertar alguma coisa, você teria muito mais abertura para conseguir ofertar algum tipo de produto, serviço, né? E foi a estratégia que eu utilizei. A minha estratégia era o quê? Era ser uma pessoa sempre acessível, simpática, disposta a ajudar. É um pouco da minha essência, mas eu sempre tentei evidenciar que a Bianca ali, a Bianca naquela agência... Se vocês perguntarem às pessoas que já trabalharam comigo, não, a Bianca é uma pessoa que sempre está disposta a ajudar, sempre... Eu tento manter isso até hoje, né? E aí, depois, eu fui promovida de novo para gerente exclusive, que aí eu fui para a agência 1174, onde lá eu trabalhei como gerente exclusive. Então, você trabalhou na 2089? Todo esse processo foi na 2089? Tudo na 2089. Eu pensei que era na não outra. sabia. Achei que era na Não, 174. Que eu não, lembro de você 74 eu cheguei 174. promovida Exclusive. a exclusive. Ah, tá. Eu lembro de você como exclusive lá. Achei que Quem você era exclusive na época era a esposa do Luiz, a Bruna, que aí ela foi promovida a Bruna foi pra PJ, PJ. e eu assumi No lugar do Léo, não foi? no lugar do Cleison. Cleison. Caramba! O Cleison, quando ele trocou comigo na 289, uma parada dessa na época. Aí ele foi virar comercial. Depois, Foi na mesma época, pô. Ele foi pra 2089, depois saiu. Foi uma troca eu e Cleison, quando eu entrei. Ah, Ele saiu de PJ pra comercial. Eu acho que foi isso, pô. eu acho que teve alguma... Ele teve alguma agência antes disso. É? Luiz. Ah, então Depois sei que lá. ele foi pra 2089. Sei que eu entrei no lugar... Aí teve a dança das cadeiras, né? A Bruninha foi promovida a PJ, eu entrei como exclusive. E aí a gente fez uma parceria lá, ela me indicava clientes, né, da pessoa jurídica, os sócios. E eu também... Então, nessa época que eu conheci o Luiz. Eu estava lá como gerente exclusive. Gerente exclusive, hoje em dia, praticamente eu acho que é a mesma coisa. Já tem tempo que eu saí, mas eu acho que tá a mesma coisa. É você gerir a carteira de cliente pessoa física, né? Alta renda ali do varejo, né? Alta renda do varejo. E nisso, depois, quando eu tava lá, o Luiz chegou como escriturário, né, Luiz? Você Foi contratado, escriturário. né? E o Luiz muito se destacava, o Luiz também. Ele não esperava também pedirem, né? E o Luiz ia lá, fazia as coisas. E aí, o que eu vi? Eu vi uma oportunidade de pegar o Luiz para me ajudar, né? O Luiz era lá da abertura de contas. E eu não tinha assistente na época. Então, qualquer ajuda era bem-vinda. Aí, o que eu fiz também? Pensando em me destacar. Eu, com um relacionamento, falei, vou me destacar aqui no relacionamento com meus colegas aqui e pedir ajuda, porque não era da função do Luiz me ajudar, não era da função de ninguém. Mas aí, o Luiz me ajudando, eu consegui ganhar o prêmio, né? O que é o PAD, né? Programa de Avaliação lá do Desenvolvimento dos Gerentes, nível Brasil. Ganhei, fiquei, muito feliz. Só que isso tudo só foi possível porque eu tive pessoas me ajudando. Eu fiquei tão grata ao Luiz que na época acho que eu até dei uma parte do meu prêmio para o Luiz. Não sei se você vai lembrar, um cartão, lembra, Luiz? Foi uma partezinha do cartão que me ajudou demais. E assim, depois disso, tava eu e Bruna trabalhando, e aí a Bruna também estava muito bem na PJ, e aí ela se destacou, e eu também me destaquei ganhando esse prêmio, aí eu fui ser promovida mais uma vez. Só que ou eu trocava de agência, ou ia para o lugar da Bruna. E para isso a Bruna também tinha que estar bem para se destacar. Então, assim, eu acho o seguinte, a gente que está na agência, não pode só pensar na gente. Se a nossa equipe não estiver bem, a gente não brilha. Claro, dá para brilhar sozinho, mas com uma equipe, todo mundo ganha. Então, sempre tem que ter aquela dança das cadeiras para você se dar bem, seu coleguinha também tem. Então, não adianta essa questão de relacionamento na agência, quando não é bom com todos, dificilmente a equipe ganha alguma coisa ali. Então, nosso relacionamento entre eu e Bruna era ótimo. E aí, a gente conseguiu ser promovida juntas. Aí, ela foi para outra agência promovida. Aí, eu fui para o lugar dela. Dificilmente isso acontece, ser promovida para a mesma agência, né? Aí, eu consegui. E, assim, na PJ, fui na hora da pandemia, né? Aí, eu fui PJ a pandemia toda, com aquela situação que teve. Só que, assim, foi legal do banco, a situação da pandemia, que eu senti segura, não me senti, assim, de emprego, né? Muita gente perdendo emprego, muita gente teve
perca financeira. E lá não, o banco a gente tem que admitir que cuidou bastante dessa parte de não deixar ninguém medo de perder emprego, demissão, não Em nenhum houver. momento eu tive esse medo. Eu também Tranquilão, parecia que tava numa bolha, né? E a Verdade. gente dentro do banco vendo pessoas sendo demitidas, pedindo, pelo amor de Deus, um empréstimo, porque Sim. tinha saído da empresa, ou empresas mesmo. Empresas enormes, falindo. Quebrando. E a gente com o nosso salário lá, eu não tive nenhum dia medo de ter sido mandado embora. Tipo, caramba, será que vai acontecer hoje? Nenhum, graças a Deus. Por isso que eu falo, de uma certa forma a gente tem uma solidez dentro do banco, né? Sim, Porque a gente não tem esse receio que a maioria das pessoas tem. Mesmo que exista um fluxo, às vezes, de demissão ou não, isso depende muito mais da pessoa do que do banco, né? verdade, Liz. E ó, mesmo que o lucro do banco tenha caído, porque caiu, inadimplência aumentou e mesmo assim segurou. É. Sim, verdade, foi. Então, foi uma época de muitas incertezas, mas que, claro, a gente também ficou com medo de pegar Covid. Com certeza, A maioria, dessas questões de saúde, É. de família, né? mas essa outra questão financeira, de emprego, graças a Deus, eu estava bem estabilizada. O banco foi uma ponte, assim, né, para a gente passar por isso tranquilamente, né? E hoje, aí depois disso tudo, isso já vão anos, né? Tava já na... E como gerente PJ, eu era imediata da agência. Tem uma história também que, assim, quando você é imediata, você... Explica o que é imediato. O eles que não que vão é saber. imediato? Quando você está lá com um cargo de PJ ou gerente comercial, sempre tem aquele substituto do gerente geral, que é aquele cargo que você acaba sendo o braço direito, né, do gerente geral. Então, quando eu estava nessa agência, eu acabei sendo essa pessoa. Então, foi muito aprendizado nessa época. Eu cobri as férias do gerente geral. Então, assim, eu nunca tinha liderado uma equipe. Então, eu me vi ali tendo que liderar, tendo que prestar conta com a regional, né, que fica acompanhando a gente, cobrando. Então, assim, eu acho que isso tudo, essa trajetória toda, do posso ajudar até gerente PJ, foi muito aprendizado ali dentro. Você tem que, para entrar, você tem que ter a certificação, só que você também tem que ter a atitude. Não basta ter só a certificação, né? E aí, como gerente PJ, que vem o meu certificado na minha vida. Nesse meio tempo, nessa época, o Luiz estava começando, né, Luiz, com o curso, né? O meu certificado, vocês, né? Estava começando com o meu certificado. E aí eu lembro uma história que a gente estava lá no restaurante, aí você me contou, olha, eu estou fazendo esse curso, tal. E me abriu os olhos para muita coisa. Aí eu falei assim, Luiz, eu vou investir, eu vou comprar o curso com vocês. Eu não tinha a CPA 20. Falei, vou comprar o curso com vocês. E até então ninguém estava cobrando nada nessa época ainda. Então, por isso que eu falo, gente, vamos se preparar antes da oportunidade aparecer. Porque eu pude, graças a Deus, tirar minha certificação CPA 20 na época com tranquilidade. Não tinha pressão de cobrança de pedido nenhum. E aí eu investi em vocês, no meu certificado. Provavelmente fui, né, uma das primeiras alunas, assim. E totalmente aderente o curso. Eu passei de primeira estudando. Amém. Eu ouvia sua voz todos os dias, Letícia, lá no curso. Até sonhou com a gente. Já nem aguentava. Então, meu certificado me ajudou bastante nisso. gente Foi fica muito feliz com fundamental isso. essa minha certificação CPA 20 lá para dentro do banco, porque você fica como um diferencial lá dentro, né? Quase ninguém tinha. Na época, quase ninguém tinha. E, assim, eu passei de primeira. Então, assim, foi muito bacana essa experiência que eu tive com vocês. E de lá para cá, eu pude ver também, né? O meu certificado crescendo. Eu acompanho lá de onde eu tô. Fico muito feliz, torço por vocês. Amém. Curto, engajo, tudo que eu puder. Porque foi uma experiência boa. Não só de ajudar um amigo. Eu testei. Eu vi que consegui, né, ter êxito com vocês. Então, eu tô falando uma coisa que eu comprei, senti e utilizei. Então, eu falo de cadeira. Assim, vocês estiveram também na minha história, me ajudaram, bacana, fico muito feliz de estar hoje aqui com vocês por isso também. Que o Luiz sempre foi um parceiro lá no trabalho. A gente, de cara, sempre teve uma afinidade boa, né, Luiz, de trabalho. O Luiz foi uma pessoa muito, muito profissional também. Não é à toa que cresceu rápido lá dentro, né, do Bradesco. Nem passou como caixa, né, Luiz? Graças a Deus. Porque eu acho que 1 ou 2 dias, porque é obrigatório, sei lá. Aí depois, tchau. Então, assim, essa época também que a gente trabalhou lá na agência, também foi uma equipe boa, né, Luiz? Tava eu, você, Bruna,
Era eu, você, Bruna. Eu Isidoro, Klaus, Pedro e Andrei. O pessoal era Alan. bom. Cara, a agência era muito boa. Nem parecia que era trabalho, pô. Era A gente, pô, era melhor, muito legal. foi uma das melhores O clima. épocas da banco, assim, pra mim, foi lá, pô. Minha melhor clima agência era também bom. foi a 174 e também a 6536 durante um E tempo. todo mundo fala isso, tá? Todo mundo fala mesmo com a Alan. Tu conhece a galera da época, todo mundo fala, Pedro. Nossa, era muito bom. Hoje o Pedro é meu vizinho. É, A né? gente mora no mesmo prédio. E a gente acaba, assim, por mais que não trabalhe mais na mesma agência, a gente acaba ainda tendo contato. O Pedro né? falou que ele mora de porta com porta contigo. É mesmo? Na mesma época, eu falei assim, olha, eu tô procurando um apartamento e tal. E aí eu comentei com ele, e aí, tipo, É bom ele que foi você lá e falou foi quando ver, você, né? Pedro, me ajuda aqui. Ou ele Uma pede xícara ajuda. de açúcar, Mais fácil alguma ele pedir coisa. ajuda pra você. Ô, Bianca, me ajuda aqui. Então, assim, querendo ou não, quando você tá dentro do banco, você não sabe o que pode ser dali. Os network que você pode fazer, né? Hoje, eu tenho network com vocês do meu certificado. Tem pessoas que passaram, já estão em outras situações. Que aquilo ali foi uma base, né? Foi bacana. E aí, eu lá como gerente PJ, já tinha 10 anos de banco nisso. Eu falei assim, gente, eu acho que está na hora de mudar. Esse meu inconformismo bateu de novo, que sempre eu estava querendo mudar. Falei, olha, então o que eu vou fazer agora? Eu tenho CPA 20, eu preciso fazer, então, CEA. Eu acho que eu vou para o investimento, pensando. E aí, nisso, eu falei, poxa, eu não queria... Eu não tinha... Tava, assim, com umas dívidas, eu não queria descapitalizar. Aí, a minha gerente geral falou assim, Bianca, eu compro o curso e te dou o curso. Eu vou fazer e te dou o curso. Aí, eu falei assim, caramba, ganhei o curso, legal. Então, me dediquei, estudei o curso. E aí, fui lá, fiquei bastante meses estudando, porque eu não gosto de fazer nada correndo. Eu gosto de fazer para ter êxito. Claro, às vezes a pessoa não passa na primeira. Mas eu prefiro esperar um pouquinho mais e ter mais êxito na primeira. Consegui também passar de primeira. E aí, bom, o que eu vou fazer agora? E para entrar em outro departamento. Para mim, departamento era uma coisa assim... Aí que eu fui começar a abrir meus olhos. Acha que é muito distante, né? Bradesco não é só agência, gente. Bradesco é um mundo. A agência é ali a base. Em cima da agência tem tantas coisas... Sim, eu vou falar um pouquinho. O Bradesco Consórcio, onde eu tô, ele é dos produtos. Então, qualquer produto que você tenha no banco, que você tenha que vender, ali vai ter um gestor, ali vai ter um departamento por detrás cuidando, vai ter toda uma estrutura. E aí, se você estiver disponível, você está apta ali e você vai correr atrás do que você quer. E foi o que eu fiz. E aí, eu falei, poxa, então eu acho que eu vou para o investimento. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a ver... o que eu poderia fazer de investimento. Só que, nesse meio período, eu vi na intranet, tinha uma vaga para o departamento de consórcio. E eu falei assim, caramba, já pensou? Nisso, eu acho que estava, não sei se estava o Isaac lá na agência, não sei se... Aí eu, tem uma vaga aqui de consórcio. Eu falei assim com a minha chefe, eu era muito amiga, sou ainda muito amiga, né, da minha ex-chefe. Falei, olha, tem uma vaga aqui, se for da vontade de Deus, eu vou passar. Aí me inscrevi. Quando eu me inscrevi, aí me chamaram para o processo, fiz entrevista com o superintendente da Bradesco Consórcios. E foi ótimo. Passei, me chamaram. E aí a agência ainda tentou assim, me falar, não, vamos ficar com a gente, não sai da agência, me prometeram outras promoções. É porque você era boa, não queriam Entendeu? te Não perder, queriam né? me perder. Na época que a Bianca foi... Nossa, a Bianca foi pro Bradesco Consórcio. Caraca, tá muito braba. Porque pra quem é do varejo, isso é muito distante, né? Sim. E tem mente fechada ainda. Caramba, cara, o que ela deve ter feito? Nossa, que maneiro e tal. Uma vaga na Foi uma internet. loucura. Então, se você Mais entra simples ali... que imagina. Se você entrou, conseguiu entrar, ali é um mundo. Fica sempre de olho na intranet, se qualifica. Se você tiver mobilidade, melhor ainda. Mas também, se você não tiver, você consegue, de repente, ali ver uma coisa ou outra para própria cidade, o próprio estado, né? Ou Para até São criando Paulo. network, porque a gente, às vezes, pega um exemplo. Deu um problema no consórcio, eu vou ligar pro departamento. Cara, tu liga até um telefone, às vezes eles dão um telefone, aí você cria amizade, aí você vai mostrando que você é uma pessoa diferente. Gente, tem muita uma possibilidade. situação que o meu chefe hoje em dia, como é que ele tá hoje como meu chefe? Ele era gerente normal, e aí ele pegou e se destacou lá na agência, vendeu bastante produto e foi chamado Gerente de contas? Gerente de pessoa jurídica. Foi chamado para uma mentoria. Nessa mentoria, vários gerentes foram, né? Que era a mentoria com a diretora. E aí, nessa mentoria, ele se destacou
Ela chamou ele para trabalhar com ela e deu a promoção para ele. Então, ali, ele fez ali o momento dele. Se ele não tivesse sido bom no que ele estava fazendo, ele não teria, por mais que ele fosse bom, ele não teria tido a oportunidade de estar ali com a pessoa para conseguir ser visto, né? Então, é uma outra visão. Você não espera ter algum tipo de reconhecimento, você não espera ter algum tipo de premiação para você poder fazer o seu melhor. Você vai lá e faz, que alguém vai te ver. Vai ser reconhecido a partir disso, né? É sempre buscar fazer o seu melhor, não ficar se mostrando, mas mostrar assim, não, eu entendo sobre isso, vou pontuar, vou comentar. Ele se inscreveu para a mentoria, teve essa oportunidade, se mostrou ali que ele entendia do que estava sendo falado daquela pauta e foi um destaque natural e conseguiu uma promoção. É você realmente estar pronto quando o momento chegar. Verdade. E eu estava dando uma olhada no curso de vocês, fábrica de bancários. Nossa, se eu tivesse isso na minha época... Não é, menina? Nossa época que não... Cara... Era tanto mais difícil as coisas. Hoje em dia eu vejo que vocês têm fábrica de bancários que vendem. Pô, dá tudo mastigado, pô. Fábrica de bancário, currículo, LinkedIn, prepara para entrevista com o gestor, tem com o RH. A gente tem um curso de oratória, ensinando, assim, além de termos bancários, como se comportar pelo cliente, na frente do cliente, postura, referente de fato à oratória, e também a gente traz para o meio bancário, para que a pessoa esteja mais pronta ainda. Porque quando você entra no banco, um exemplo, você trabalha numa loja de autopeças. Você tem uma mentalidade de um vendedor de loja de autopeça. Os termos, a postura, a forma que se fala, a forma que se veste, você é uma pessoa ali dentro. Para que você entre no banco e venha encantar mais o gerente, você tem que ter a mente de um bancário. Sim. Como que você tem a mente de um bancário se você nunca se tornou bancário? É o que a gente ensina de ponta a ponta dentro do curso. Autoconhecimento profissional, como que você se destaca. A gente ensina coisas que as pessoas... Aquilo ali é o que eu falo, os alunos não percebem. Mas em cada aula a gente vai estruturando, lapidando uma nova personalidade dele. A personalidade bancário, a alma de bancário. Porque quando você chega no processo seletivo, como se você já fosse um bancário, o gerente fica, nossa, parece que você já trabalha aqui dentro. É você que eu quero. Então você encanta ele porque você se conecta com ele. Já se vê ali você no meio, mostra, né? Exatamente. Então são esses pequenos pontos que vão fazendo o candidato sendo lapidado, nas pequenas aulas sendo lapidado, para ele poder aumentar as chances de contratação. Cada curso ele é direcionado, é moldado para poder elevar cada vez mais a capacitação do candidato, né? Uma vez o Luiz postou uma foto dele antiga, lá do banco, e eu estava nessa foto lá da agência lá, né? E aí algumas pessoas que estavam estudando certificado e me conheciam falavam, caramba, você já trabalhou com o Luiz? Eu falei, já. E perguntavam, eu falei, olha, gente, eu que estou lá dentro no banco e vejo as coisas que eles falam, é tudo igualzinho o que precisa ser. Então, assim, quando eles me pedem, o que eu preciso? Eu falo, olha, vê lá no meu certificado. Que eu falo, vê lá, eu falo, vê lá no meu certificado, eu até indico, porque lá vai te falar como você vai entrar, como você vai manter lá o seu emprego e como você vai se destacar. E aí você vai conseguir lá êxito, porque o que eu vejo do dia a dia, eles falam coisas muito do dia a dia que você vai precisar e é o que você vai conseguir fazer. Eles até me agradecem. Tem uma amiga, um dia desse também, que me reconheceu na foto que o Luiz postou, que é aluna de vocês. E me reconheceu, falou, caraca, eu falei, então, não, é isso mesmo, isso aqui, o curso é de verdade, pode comprar sem susto, não sei o quê, porque às vezes eu vejo alguns cursos, fico com medo, eu falei, não, esse é aderente, aí expliquei tudo direitinho, e ela é aluna de vocês hoje, eu não sei como é que bom, tá. Graças a Deus, espero que ela esteja estudando e já aprovada e contratada também. Né? Também, vou torcer por ela. Então é isso, Então, falando um pouquinho hoje do que eu faço, né? Hoje a minha trajetória foi essa, um pouquinho do que eu faço. É um produto a qual não tem, faça chuva, faça sol. Ele vai estar lá no portfólio entre os mais pedidos. E se você entender, você vai se destacar muito, gente. Assim, eu vejo que tem pessoas que já entenderam o jogo, já entenderam que aquilo ali é o que há, e estão se dando tendo bastante êxito, dando bem com isso. Hoje, quando eu fui para o consórcio, também eu fui sem saber, assim, praticamente nada do que eu sei hoje, né? Fui sabendo muito pouquinho. E lá no consórcio, você vê que o departamento, aí você tem acesso aos departamentos
outros colegas que são de departamentos, e você vê, pergunta, como é que você chegou aqui? E tudo eu vi que é de relacionamento e você está preparado ali, porque se você não tiver bons números, boas vendas, eles não vão te indicar, ou quando você se cadastrar ali para outra vaga, eles vão ver seu histórico, falar, poxa, isso aqui não vende nada, isso aqui não tem um bom desempenho, não vou chamar. Então, até mesmo para você crescer lá dentro, você tem que ter uma bagagem, tem que ter um histórico bacana para você desenvolver em outras áreas, né? E hoje, falando um pouco do consórcio, o mercado de consórcio em 2024 bateu recorde de venda. E hoje eu estou muito feliz de estar na administradora que é a maior administradora de contemplação, né? A gente da Bradesco Consórcios, a gente é a administradora que mais entrega contemplação no mercado hoje de consórcio. E como eu atuo hoje? Hoje eu atuo na frente de treinamento para os gerentes. Hoje eu consigo dar suporte operacional. Você está lá na agência, você precisa de um suporte do departamento, alguma dúvida, eles me acionam. E também suporte a grandes clientes, né? Os gerentes que vão fazer aquelas grandes visitas, eles chamam a gente para grandes projetos estruturados, que aí a gente do departamento dá todo o apoio da contemplação, venda, tudo que a gente pode apoiar ao gerente lá na ponta, que eu já estava ontem lá como esse gerente, eu consigo dar um suporte. E eu acho bacana hoje porque o atendimento que eu dou é o atendimento que eu queria, né, para mim, quando eu era gerente do departamento. Então, assim, você dá atenção, você dá todo o suporte ali e é uma cadeia, né? Você está indo bem, seu gerente ali que você dá o apoio está indo bem. Então, todos vão bem, né? Hoje, o mercado de consórcio dá para você fazer muita coisa, dá para você alavancar seu patrimônio, fazer o aumento, se planejar, ou então, até mesmo aquela pessoa que tem pressa, né, para estar contemplando, pegando, vai ter êxito com certeza no consórcio, fazendo da maneira correta, com seriedade, através do projeto estruturado, né? Hoje a economia está bastante aquecida. A taxa de juros, a Selic, quanto mais a Selic mais alta, mais propicia a venda de consórcio, né? Então, hoje eu estou num momento maravilhoso. muito bom. E vai subir muito esse ano a Selic, então... Os economistas, né? Nossos economistas lá, eles também estão com as projeções, eles passam para a gente as projeções de alta da Selic, né? A inflação não está cedendo, mas a Selic é uma forma de tentar conter, né, essa questão. Então, o que a gente também tem que trazer um pouquinho do mercado para explicar aos gerentes, né? E isso, quando a gente faz os atendimentos, hoje eu estou atendendo só uma regional, que é a Regional Nova Iguaçu. Assim que eu entrei no consórcio, eu atendi a alta renda, que era o Prime, e uma regional lá na Zona Sul do Rio. Atendia 2 regionais. Nisso também foi bem difícil trabalhar. Aí sim também. Nunca só trabalhei perto de casa, né? Trabalhava longe, trabalhava no centro do Rio, descia todo dia para o centro. Não foi fácil. Mas é aquilo. Eu continuei dando o meu melhor. E aí no primeiro ano também eu fui destaque. Aquela mesmo destaque que eu ganhei no PAD, eu ganhei o troféu Expert, que é o troféu que desempenho, né? Que arrasa. E na minha categoria, no primeiro ano que eu entrei, se eu não me engano, eram 10 nível Brasil. Aí eu fiquei entre as 10. Tinha que ter trago os troféus pra gente mostrar aqui. Eu tenho lá meus Esqueci. troféus. Depois eu mando foto para vocês colocarem lá. Ai, tem que legal. uma bancadinha de troféus lá. Então, eu também me destaquei. Então, assim, onde eu vou, eu tento fazer o meu melhor, né? Então, assim... E aí, com isso, eu consegui, depois, aos poucos, vir trabalhar mais perto de casa. Hoje eu estou trabalhando de novo perto de casa. Eu moro em Nova Iguaçu, né? Atendo a Regional Nova Iguaçu. E, assim, o que eu tenho para dizer aqui, dentro do banco, muita gente tem dificuldade com o consórcio. Então, procure... Provavelmente, muita gente do Bradesco que atende, que eu atendo, né? Que eu atendo a Regional Nova Iguaçu, só que tem outros pares que atendem todo o Brasil. Eu acho que somos em 80 pessoas do meu cargo no Brasil todo. Cada um vai atender uma região do Brasil. Então, procure o seu gerente comercial do consórcio, pegue dicas com ele, chame ele para visita com você,
você vai estar agregando demais na sua carreira. Você vai estar... É igual vocês têm o certificado, o meu certificado aqui para ajudar vocês a entrar, a venderem. Lá o gerente comercial de vocês vai conseguir também entrar com mais profundidade. E isso vai conseguir alavancar a carreira de vocês assim, bastante, porque é um produto que é bastante pedido e é um produto que nunca vai deixar de ser pedido. E é um bom produto, na minha opinião. É um ótimo Sim, produto. né? Eu falo para todo Entendeu? mundo, gente, desde quando eu entrei no banco, há 13 anos atrás, todos os meus carros eu comprei através de consórcio. Para tu ver como é que eu acredito nele, realmente. A taxa mais adequada, menos juros. Então, se você souber vender, tiver uma estratégia, souber passar bem para o cliente, tem a Bianca aí que ajuda a galera de Nova Iguaçu e você que é do banco, também sempre tem, né? E outra, isso é um gancho também para você que ainda não tá no banco, fica com medo, poxa, mas será que eu vou trabalhar sozinho? Não vai ter ninguém para me ajudar? Como que eu vou vender um consórcio? Fica tranquilo, porque sempre vai ter uma Bianca para poder te ajudar. Se é na Regional de Nova Iguaçu, a Bianca própria vai resolver para você. Vai te ajudar a vender, mexer em sistema. Então, sempre vai ter um suporte quando você tiver que vender algum produto, se você tiver alguma dúvida. Então, já é até um gancho para quem tem medo. Não sei como é que vai ser, entrar no banco e tal. Será que alguém vai me ajudar? Mexer no... Como é que eu vou vender um consórcio se eu nunca vendi? Calma. Quem nunca pensou isso? Ué. Mas sempre Se vai eu nem ter. O sei o banco que é também não vai consórcio. soltar você lá, tipo, se vira, tchau e benção, falar qualquer babosa. Pô, gente, não é assim, né? Não é assim que acontece. Verdade. E, assim, dicas que eu dou para vocês que querem entrar hoje. Hoje, com a certificação, é o mínimo, é a porta de entrada, não tem como você não entrar com isso. Só que não é só isso, né? Verdade. É você ter uma postura, é você buscar o conhecimento aqui, né? Com vocês que dão todo o suporte. E você tá preparado. Eu comecei falando isso e vou terminar falando isso. É você estar preparado para fazer a sua oportunidade ou para quando a oportunidade chegar. Também não pode ficar esperando, né, gente? Tá certíssimo. Né? E fazer a sua oportunidade chegar. Chegou, estou preparada. Talvez você não esteja nem tão preparada. Só que você vai lá e você vai conseguir, porque você tem o mínimo ali, que é o quê? É o querer, a força de vontade. E às vezes acaba dando certo. E a especialidade vai vindo com o tempo, com a prática. Vou lá, e é difícil, mas vou lá e faço. A primeira vez não vai sair tão bom? Não. Mas a prática leva à perfeição, né? Eles olham muito isso, brilho nos olhos, vontade de fazer parte. Não é só técnica, né? Técnica, Não. de repente, não tem que ter um pouco, mas junta tudo, né? É verdade, é verdade. E assim, nesses 13 anos de banco, eu já conquistei muitas coisas. Hoje em dia, eu gosto de viajar pelo menos um mínimo uma vez ao ano, né? Porque a gente precisa disso para também colher os frutos do que a gente É muito soa bom, e né? trabalha, né? Você trabalha e, de fato, você de fato poder se planejar. Você ter a plena Isso. certeza que no mês X vai estar as tuas férias, tu vai ter o teu dinheiro e que você vai para certo lugar. Coisa que a maioria das pessoas em diversos empregos não se dão a luta. Uma coisa que eu achei diferente no banco é que quando você está de férias, você ganha o seu vale de férias. Verdade. Coisa que empresas que eu trabalhei anterior ao banco, não. Quando você está de férias, você não ganha o alimentação, refeição. No banco você ganha. Então, assim, são tantos benefícios que eu, assim, às vezes eu me vejo, poxa, esses benefícios talvez faz total diferença para eu ter uma tranquilidade futuramente, né? Então, assim, você que está pensando só no salário, não. Os benefícios também, às vezes, vêm compor um salário muito bacana para você, né? Essa segurança que dá, essa estrutura que te dá. Então, assim, eu acho que não me arrependo de ter entrado no banco. Foi uma escolha muito acertada. Foi graças a ele que hoje eu tenho o que eu tenho. Hoje eu moro sozinha. Consegui já minha independência de morar sozinha, ajudo minha família no que é possível, né? E assim, isso tudo graças a um sonho que eu tive lá e consegui tornar realidade no banco. Então, se você tem alguma dúvida que às vezes você ouve, não, mas o banco é pressão, é venda. Mas todo trabalho vai ter pressão, vai ter metas, vai ter chefes. Então, pelo menos você fazendo isso e ganhando bem, que mal tem. E outra, é tranquilidade, né? Porque assim, em qualquer lugar, você ganhando R$1.500, você ganhando 2.000, você ganhando 10.000, vai ter cobrança, vai ter meta, tem responsabilidade. Porque se você não lida com responsabilidade, você trabalha com o quê? Vamos lá. Com exatamente o quê? Que você trabalha que você não tem uma cobrança, que você não tem, no mínimo, uma meta, um objetivo. Então, isso é muito natural na vida de
toda pessoa que trabalha, né? Sendo que dentro do banco a gente é remunerado bem. 10% da população brasileira ganha um salário que o bancário ganha No cargo inicial. no cargo inicial. Sim. Tem noção? Então significa que 90% da população brasileira não ganha R$ 3.400. R$ 3.400 porque é a base que eu tirei desses dados. O salário de bancário é de 3 mil e pouquinho a 4 mil reais no cargo inicial, trabalhando 6 horas por dia, gente. Sim. Fora todos os benefícios que o bancário tem, somando tudo isso, todos os benefícios, dá como se o bancário recebesse no cargo inicial 10 mil reais aproximado. Benefício, plano de saúde, todas as questões que a gente tem a possibilidade de ter como bancário. Então, A participação nos lucros, a participação né? nos lucros, Que tudo, a gente bônus. ganha, a gente fica muito É uma feliz. carreira diferenciada ou não é? Porque Verdade. se você, o que eu falo para as pessoas, pelo menos assim, eu acredito que a maioria é assim. Se você tem uma carreira que te proporciona uma tranquilidade financeira, você vai ter que saber se administrar os seus bens, né? Claro. Uma tranquilidade financeira que você todos os dias, todos os meses, sabe que suas contas vão estar pagas, que você ganha bem, que te traz também qualidade de vida para fazer uma viagem todo ano, para botar o seu filho numa escola particular, para poder, de 2 a 3 anos, trocar de carro, comprar o seu imóvel. As outras instâncias da sua vida vão estar mais tranquilas. Porque se você não tem problemas financeiros, não tem dívidas, você consegue se planejar. Aí você vai ter qualidade de vida, aí vai poder pagar um psicólogo, caso você queira, porque é bom todo mundo fazer mesmo. Ter uma escola legal para o seu filho, comprar um presente para sua esposa, viajar. Então, assim, você acaba tendo tranquilidade em outros pontos. Então, eu acho que começa muito pela estrutura realmente de trabalho que a gente tem. Quando você é mais bem remunerado, você acaba conseguindo administrar o restante. Verdade, verdade. E hoje eu gosto muito do que eu tô, pretendo também mudar, né? Se for para crescimento. E assim, eu quero manter, se eu puder manter dentro da instituição bancária e seguir em outras linhas, outros cargos, porque eu não fiquei limitada só à agência, né? Eu já busquei outras coisas, mas nada também me impede de hoje eu estou no departamento de consórcios, mas voltar também para a agência como um outro cargo, né? Um gerente comercial, depois um gerente de agência. Então, ali você pode ir e voltar ao mesmo tempo, mesmo que seja um outro departamento, mas é a mesma empresa. Então, se você está ali já há anos no mesmo cargo, você tem possibilidade de mudar de áreas e assim você ganha uma sobrevida e assim você vê outras perspectivas. E aí, quando vê, já tem 13 anos que você está lá dentro e nem viu o tempo passar, entendeu? E hoje eu estou buscando isso lá dentro. Eu estou buscando crescimento sempre, onde eu estiver lá no consórcio e buscando também, do lado de fora, manter uma vida que você possa ter um equilíbrio para poder ser feliz, né? Não é só trabalho também, né? Com certeza. A gente também tem que buscar outras coisas para a gente manter a nossa saúde mental em dia, porque hoje em dia é muito importante, por mais que tenha outras coisas, né? Esses benefícios, mas quando você está com a sua vida estruturada, você vai bem no trabalho, você vai bem na vida pessoal. Então, calma, se você ainda não conseguiu hoje ainda ter essa tranquilidade, o que você precisa? Você precisa se qualificar. Se você estiver qualificado, se não der ali para você, vai dar em outro lugar. Então, às vezes, as pessoas também ficam muito nervosas. Então, a dica que eu dou também é se qualifique onde você estiver, que aí você vai conseguir poder escolher onde você quer estar, né? Perfeito, excelente. Ô, Bianca, tem alguma dificuldade que você vê, tipo, por exemplo, alguma coisa em comum que todo mundo tem para vender consórcio? Sim. E alguma dica que você pode dar para a Sim. pessoa vender, mais ou menos? Então, dica que eu sempre falo. Gente, hoje, com a taxa Selic alta, o consórcio ficou muito mais atrativo do que já era, né? Hoje, uma taxa de consórcio frente a outras linhas de crédito, exemplo, comparação crédito imobiliário com um consórcio de imóvel, você vê aí totalmente discrepante. Um exemplo de 10%, o consórcio sendo 2% ao ano, 10% no crédito imobiliário, no financiamento de carro, né? Financiamento de carro, você acaba também tendo isso, 0,40, 0,20 ao mês. Então, na hora de você abordar o cliente, você tem que ter essa estratégia de saber o que você está vendendo, saber o que você está falando com ele. Então, para isso, você tem que... Para vender o consórcio, talvez você tenha que saber um pouquinho como estão os outros nichos, como está o mercado econômico, como está
as outras taxas para você conseguir, de fato, inserir ali o consórcio para o cliente ver valor. E a outra dica que eu dou é isso, ver valor. Gente, consórcio todas as administradoras têm. O que o seu consórcio tem de diferente para conseguir ser o melhor? O que o seu consórcio tem ali de diferente que você consegue entregar melhor resultado do que outras administradoras? Muitos clientes, quando eu atendo, eles falam, tá, mas o que o seu consórcio tem de diferente? Essas são as perguntas que eu recebo. E aí eu mostro o nosso diferencial de contemplação, que é o ápice da Bradesco Consórcio, é o diferencial na contemplação. A gente é líder de mercado de contemplação, então, enquanto as outras administradoras vendem também, a gente vende, só que na hora do cliente contemplar, faz toda a diferença, né? Com O certeza. suporte e a contemplação. O que faz um consórcio ser atrativo quando você vai vender um consórcio? Aquele cliente que é investidor, você vai pelo aumento de patrimônio, né? Voltado a isso. Aqui ele pode ganhar alavancagem patrimonial, que ele pode ter, ele pode ganhar em spread, né? Com o consórcio. Exemplo que é prático, que todo mundo fala, né? É aquilo, você tem para a pessoa que é investidora tem para comprar à vista, por que eu vou pagar juros? Me perguntam. Aí eu falo, olha, a taxa de juros é X e a taxa de remuneração é Y, né? Então, se você tem aqui 100% guardado, você pode comprar ali à vista, por que não te capitalizar tudo? Em vez de tirar 100% do que você tem, um exemplo, já que você é investidor, me dá 50%, os outros 50% continua remunerando lá na Selic, que está bacana, num fundo, né, que você queira deixar, e os outros 50% você já vai ter o seu patrimônio ali conquistado, o seu aumento de patrimônio. Um exemplo que eu falo muito estou ali querendo comprar um imóvel de 500 mil, tá? Aí eu tenho para comprar à vista, só que faz sentido eu deixar 250 mil investido e os outros 250 mil eu comprar um imóvel de 500 mil. Aí o que vai acontecer? Eu já estou com um imóvel de 500 mil e estou ainda com 250 mil. Então, meu patrimônio agora é 750 mil. Então, você tem um aumento de patrimônio, você ainda tem aquela sua reserva para uma emergência e aquela própria reserva te ajuda a pagar a parcela do seu imóvel, né, do aumento de patrimônio lá. Então, vê se faz sentido para você, para clientes investidores. E sem contar que o dinheiro dele que vai estar lá investido Vai utilizar para... vai render e o que ele vai pagar de juros é menos do que ele vai ter Sim. do rendimento, entende? Isso tudo eu tô Acaba falando sendo bem superficial, mas quando a gente pega ele para fazer conta no papel com o cliente, faz total sentido esse aumento de patrimônio, né? E quando o cliente já não tem tanto recurso guardado e investido, mas aquele cliente que a gente vê no dia a dia da agência, que chega lá, olha, eu quero comprar um carro, quero sem entrada com a menor taxa de juros. Eu também Quer milagre. quero. Eu também quero. Quer. Aí a gente tem que colocar ele na realidade do Brasil, né? Hoje, quando eu falo para clientes que querem comprar auto, né? Ou algum tipo de maquinário também. Na Bradesco Consórcio, eu não sei como funciona totalmente em outras administradoras. Mas a gente faz maquinários, a gente faz caminhão, coisas tudo fora bem, da curva, né? Móveis rural, várias coisas, né? Então, placas fotovoltaicas está crescendo bastante. Muito. Então, você que quando está na agência vai ofertar só carro, não. A gente pode ofertar uma gama de outros portfólios com consórcio que não são tão divulgados como carro e imóvel, né? Tem mais coisas aí que a gente pode fazer. E com o carro, eu também falo, olha, é a mesma coisa. Só que quando você faz numa administradora de consórcio que você tenha que dar uma entrada menor, você está desembolsando menos. Então, o seu crédito sai mais barato. Então, qual é a diferença quando você vai ofertar um consórcio? Se o consórcio vai ser mais barato ou mais caro para o seu cliente. É quanto ele vai ter que desembolsar em dinheiro na hora de contemplar. Se ele precisar tirar muito valor na hora de contemplar do bolso, o consórcio ele diminui um pouco essa margem, né, que ele vai ter. Se você consegue contemplar com um valor médio ali de lance que seja interessante, o que vai acontecer? O consórcio vai ser muito mais interessante visto o custo que ele vai ter entre financiamento e o custo do consórcio. Simples assim. Então, assim, sendo bem simplório, o consórcio é para quem tem recursos, quem tem um valor
E consórcio também é para quem não tem. O consórcio só não é para quem não quer realizar sonhos. Eu digo assim, eu falo assim, e quando a gente fala de consórcio é para planejamento, curto prazo. Às vezes tem cliente que me pede projetos para contemplar agora. Eu fiz em janeiro, já quero contemplar em fevereiro. Eu consigo? Consegue, com certeza. Só que aí a gente tem que botar ali na ponta do lápis quanto ele vai precisar desembolsar. E aí, para pessoas que estão com mais pressa, vai ter que desembolsar mais. Pessoas que podem esperar mais alguns meses conseguem ter um sucesso maior com menos, né? Faz mais dinheiro com menos. Então, é isso. O consórcio é um produto que hoje está muito quente no mercado, está crescendo. Não só consórcios de auto e de imóvel, não, tá? A gente tem outros tipos de consórcios também que a gente faz, como maquinário, né? Fotovoltaica, essas outras situações. Por exemplo, aí já vou entrar em outras coisas, mas, por exemplo, quando eu falo muito com meus treinamentos, nas palestras que eu dou, um ramo médico. Quantos equipamentos médicos ele não usa? Tomógrafo, cadeira de dentista. Já pensou em fazer consórcio para cadeira de dentista? Aí eles falam, não. Fala, então, vê esses outros nichos que não são tão explorados e cria necessidade no cliente. Se você, funcionário, não sabe o que pode fazer, o cliente, já pensou aí que o cliente não sabe. Às vezes você vai visitar um cliente que tem uma empresa, aí ele tem lá várias empilhadeiras, várias maquinários daquela linha amarela. E aí eu falo, já pensou em fazer no consórcio? Ele, não sabia. Um dia desse eu visitei uma gráfica. A gente não tem no nosso portfólio, por exemplo, impressoras em larga escala, né, de gráfica. Não tem nenhum. Só que a gente faz maquinários. Então, você, gerente, visitando o seu cliente... quem visita tem sorte, ou quem conversa tem sorte, né, com o cliente. Você vai entender, é uma gráfica. O que eu posso atender numa gráfica? Será que é só o estabelecimento, o aluguel? Não. A gente fez aquela impressora gigante lá do cliente também. Não sei quantos mil a impressora, nem tinha noção. Exemplo, que eu vou visitar também com o gerente. Às vezes eu vou visitar uma mecânica. Nossa, só de carro, vai trocar o carro dele e o aluguel ali. Não, aquele negócio que eu nem sei o nome, o próprio cliente vai saber, às vezes a gente, gerente, não sabe o nome, mas o cliente que é do negócio dele, ele vai saber. Que levanta o carro? Que levanta o carro, a gente faz na Bradesco Consórcio. Está no portfólio? Não está. Então, a gente tem que entrar com o cliente, conversar. Isso eu estou falando de pessoa jurídica. Agora, para pessoa física, que a gente geralmente não vai na casa visitar, né? Você está lá conversando com ele e vê a necessidade. Já pensou em comprar um imóvel de praia, um imóvel de lazer? Ou aquela pessoa lá que é mais humilde? Por exemplo, você tem uma pessoa que seja uma manicure, uma cabeleireira lá na sua carteira. Caramba, o que eu posso fazer para cabeleireira, manicure, fora carro? Estou falando coisas fora da caixinha, né? Já pensou na loja onde ela trabalha? Será que é alugada? Ela não tem interesse em comprar aquele imóvel comercial? Às vezes, uma carta de consórcio de 90, 100 mil, já compra aquela loja. Quanto ela paga de aluguel? Não sei, eu pago 1.500. Quanto é uma carta de consórcio? E qual é o planejamento que você tem? E então, isso tudo, essas pequenas conversas que eu vou tendo, já eu vou aprofundando, vou gerando a necessidade no cliente, ou então vou identificando qual é a necessidade que ele nem sabia que tinha, que poderia ajudar. Verdade. Então, assim, tudo que é de investimento, ou tudo que é de financiamento, talvez caiba consórcio. Quando o seu cliente vai lá pedir um empréstimo, tenta entender para que ele quer aquele empréstimo, em que ele vai empregar aquele dinheiro. Que aí, talvez, com aquele próprio empréstimo, a gente possa substituir, ver quanto ele tem de entrada para a gente financiar, porque o consórcio, se você tiver com pressa, a gente pede um lance para você contemplar rápido, né? E aí a gente consegue já ter ali a pronta entrega, o que o cliente vai precisar, né? Dependendo. Então, assim, gente, são tantas possibilidades que a gente poderia ficar falando aqui. Um dia inteiro aqui, um dia mundo de possibilidades. inteiro de consórcio. Assim. Nem sabia que existia tantas coisas diferentes assim. Geralmente nas palestras, nos treinamentos que eu dou para os gerentes,
a gente começa a falar e a gente tem que ficar de olho na hora. Porque é muita, muita coisa. E caramba, não sabia. E aí, quando eu mostro a diferença também do consórcio normal para consórcio com lance embutido, tem diferença no custo, aí vai ver o que é interessante para o cliente ou não, também tem total diferença. É um planejamento muito inteligente, né? Que pode oferecer para o cliente. E o cliente, ele tá ali, o gerente que tá atendendo ele, que tem que mostrar a solução. Isso. Que tem que mostrar que, de fato, existe aquela solução para um problema que ele ainda não tem. Mas que, muito possivelmente, ele vai ter. Se ele quer construir uma família, ele vai ter que ter uma casa, vai ter que ter um carro. Então, você tá pensando nisso daqui a 3 anos? Tem que começar a se planejar hoje. Senão você vai pagar caro lá na frente. E a gente nem Perfeito, comentou aqui do sorteio, né? Às vezes eu deixo até por último. Mas sempre uma vez ao mês tem um sorteado no consórcio. Então, geralmente? geralmente é um. Depende do grupo, na verdade. Se até o mais grupo de um, estiver né? muito perto de acabar e tiver com muito recurso, aí ele chama mais de um por sorteio. Quem dita isso, as regras do Banco Central são: pelo menos toda administradora tem que ter um sorteio por mês. Diz só mínimo um, não diz mais de um. Mas geralmente, quando o grupo está perto de acabar e tiver com muito valor, ele acaba chamando mais de um por sorteio, né? Mas normal você vê um por sorteio. E aí quando você vai escolher sua administradora de consórcio, também faz diferença. Na hora de você vender para o seu cliente o consórcio, você mostra para ele quanto é que você está, quantas pessoas são contempladas em cada grupo. Isso também faz total diferença na hora do cliente, dar credibilidade para o cliente comprar o seu consórcio ou não. Então, você entra lá no seu sistema, pega aquele grupo e vê quantas pessoas eu contemplei nesse grupo. Caramba, tem grupos que a gente contempla dobro do que outros. Então, isso vai fazer também a diferença. Você sabendo que o seu consórcio pode fazer isso, aquilo, contempla assim, assado, você vai poder botar na mesa para o cliente com muito mais segurança para conseguir ter êxito, entendeu? Não precisa mostrar para o cliente que é um bom produto para ele, não é para ajudar a você a bater sua meta, entendeu? Foi época já disso, de ajudar a bater meta. Não tem mais espaço para isso hoje em dia. Perfeito, acesso à informação, muita coisa, acabou. Sim, isso aí. É isso, gente. Eu espero que tenha contribuído um pouco para as pessoas que estão querendo muito. entrar. Deu uma aula de consórcio aqui Nada. pra gente, pra todo mundo. Nem lembrava de tanto. Um dia desse, a Bruna me pediu, né, um apoio sobre as informações do consórcio. A nossa aula durou quase 2 horas e eu não vi. Eu falei, Bruna, meu Deus do céu. Você deu aula no Bancários que Vendem, né? Eu não, Foi. Foi para Bancários que Vendem? Foi. E assim, a aula era para ficar 40 minutos, no máximo 1 hora. E quando viu, já estava quase 2 horas. E os alunos perguntando. E ninguém saiu da sala de aula virtual. Bombando, filho. Eu falei, caramba, que legal. Nem eu sabia que, assim, eu conseguia passar tanto conhecimento com coisas normais. Porque a gente vê na internet muitas coisas mirabolantes. Mas o arroz e feijão, o básico ali... Bem feita. Dá certo também, entendeu? Passando credibilidade, clareza e sendo sério no que você está apresentando, com os números reais, sem mascarar, você vai ter êxito, porque é um bom produto, é um produto que vai agregar ali de fato para o cliente, tanto para o aumento patrimonial ou para o projeto que ele tem ali mais assertivo para o próximo mês, né? Então, quando estou falando do consórcio, eu não vejo o tempo passar. Porque é uma coisa que eu acredito de verdade. E é tão bom a gente poder falar com propriedade do que a gente está falando, ter certeza, porque aí a gente vai ter assunto para falar com um cliente que chega lá na sua agência, seja de qualquer produto, né? De capitalização, por exemplo. Eu já ganhei na CAP. Já foi sorteada. Já fui sorteada na CAP. Então, sim, são produtos que o banco vai ter que não tem como você fugir daquilo. Você precisa ter um bom relacionamento com aquele produto para você conseguir, de fato, transparecer, né? O que você está falando. É isso. Ai, Bianca, quero muito agradecer a sua presença. Muito obrigada mesmo. Você agregou muito aqui pra gente, contou a sua história, de que forma que abriu também a mente das outras pessoas, mostrando que, prova viva, né? Que o varejo é só uma pequena ponta de todo o ecossistema que tem dentro de um banco, de uma instituição financeira, que é possível ir para outras instâncias, já ajudar outras pessoas. Falou sobre um dos produtos que é um dos mais temidos dentro da agência, até pelos futuros bancários, mas desmistificou de fato aqui esse ponto. Trouxe uma aula de consórcio pra gente, quero te agradecer isso também.
E muito obrigada pela sua presença, por ter tirado um tempinho. A gente já tá querendo trazer a Bianca há um tempão e a Bianca tirou um tempinho. Já tá aqui pra querendo gente. trazer de novo já. Já tá Mas na pra próxima. falar, né? é assunto que eu gosto, assim, eu vejo que desandando a falar, porque assim, é uma coisa natural, acaba ficando natural, né? Verdade. De você falar. E é o que você vai fazer na agência, gente. Você tem que absorver, para você falar de seguro residencial. Eu tive uma super experiência com seguro residencial um dia desse. E depois que eu tive essa experiência, eu tô vendendo assim, sem vender o seguro residencial. Eu falo, nossa, é muito. Você sabia que o seguro residencial é bom por isso, isso, isso? Coisas que, se eu não tivesse tido a experiência de ter o seguro residencial, eu não poderia falar. É a mesma coisa. Se você não tiver experiência, talvez você não possa comprar um consórcio agora, mas se você puder, igual o investimento, se você puder começar a investir qualquer valor, comprar uma pequena ação de R$50 que seja ali e movimentar para você ver como funciona na prática, é a mesma coisa. Assim como vocês ensinam, né, as coisas no curso, se você não botar em prática, tentar falar, simular o que você está fazendo, você não vai conseguir falar naturalmente daquilo, vai ficar um pouco robótico, né? Verdade. Então é isso. É isso, Ai, eu agradeço, perfeito. viu? Obrigado, Bianca. Bianca. Arrasou demais. Quero muito te agradecer. E também agradecer a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza absoluta que você amou esse podcast. Vai ficar um dos queridinhos, top 3, top 5, né? Dos queridinhos aqui, porque a Bianca trouxe assuntos importantíssimos para bancários e futuros bancários. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença. Nos vemos no próximo episódio. E, Bianca, mais uma vez, um grande beijo. Obrigada. Obrigada. E eu já quero marcar a tua volta, hein? Tá bom. Aí a gente marca direitinho e eu venho com o maior prazer, viu, meus amigos? Perfeito. Obrigada, É. Bianca. Obrigada, É gente. isso aí, galera. Tchau, tchau. Até o próximo.